Fala aí, minha caiporada, belezeira? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 15 de fevereiro e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E eu trago para vocês a nossa planilha Caipora com os resultados dos palpites do dia 13. Tivemos 15 palpites com 11 greens e 4 reds. Uma taxa muito boa para este dia, beleza, galera? E parcialmente eu trago para vocês os resultados dos palpites do dia 14. Tivemos 30 palpites e até o momento 11 greens e 6 reds. Fiquem atentos para acompanhar e atualizarmos a nossa planilha, beleza? E atualizando sobre o jogo do Cruzeiro que eu trouxe no vídeo de ontem. Hoje eu vou trazer ele de novo porque a data do jogo é hoje, beleza, galera? E vocês que estão sempre assistindo nossos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso irá ajudar muito a gente a crescer no YouTube, beleza? Deixe seu like e deixe seu comentário sobre o que achou deste vídeo e sobre o que vem achando do nosso canal. Beleza, galera? Sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo? Bora pra intro! Fala galera, hoje vamos iniciar com a Liga dos Campeões da Ásia. Separei Sepahan contra Al Hilal Saudi. Separei essa partida com over do 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Al Hilal tem 55% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sepahan tem 56%. No histórico são 2 vitórias do Sepahan, um empate e uma vitória do Al Hilal, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries o Al Hilal vem vencendo, como eu disse, e temos Sepahan com 3 partidas tendo derrotas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas, então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Nagbahor versus Al Ittihad Jeddah. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Al Ittihad jogando fora de casa ele tem 56% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nagbahor tem 61%. O Al Ittihad está marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over do 1,5 gols em todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Liga dos Campeões da CONCACAF. Separei Clube América contra o Real Estelí com um over 1,5 gol no primeiro tempo. O América do México ele tem 80% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estelí tem 61%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória do Estelí de 2-1. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Deportivo Toluca versus Herediano. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Toluca tem 72% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Herediano tem 56%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória do Toluca de 2-1. E em série do Toluca vem marcando gols nos últimos 7 jogos e o Herediano não empata 5 jogos. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Sporting Cristal versus Los Chancas. Separei essa partida no Peru com o mercado de over do 1,5 gols. O Sporting Cristal tem 70% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Los Chancas tem 72%. Em séries, o Los Chancas vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Atlético Paranaense contra Operário. Separei essa partida no Campeonato Paranaense com over do 1,5 gols. O Atlético Paraná tem 61% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Operário tem 61%. No histórico são 8 vitórias do Atlético, um empate e 7 vitórias do Operário. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Atlético vem vencendo a 5 partidas e o Operário vem vencendo a 3. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Cruzeiro contra o América Mineiro. Separei vitória e empate para casa nesta partida. O Cruzeiro tem 50% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O América tem 50%.
No histórico são 16 vitórias do Cruzeiro, 10 empates e 11 vitórias do América. A média de gols é de 2,5. Nos últimos encontros das duas equipes temos vitória e empate do Cruzeiro em 2 das últimas 6 partidas. Porém, nos últimos jogos nos campeonatos, o Cruzeiro ele vem vencendo, empatando a maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida agora no Campeonato Paulista, São Bernardo contra o Palmeiras. Separei under 3,5 gols para essa partida. O Palmeiras jogando fora de casa tem 56% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o São Bernardo tem 61%. No histórico são 7 vitórias do Palmeiras e um empate, e a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Palmeiras ele vem marcando gols nos últimos 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Bangu contra o Flamengo. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Flamengo tem 76% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bangu tem 33%. No histórico são 16 partidas com 14 vitórias do Flamengo e 2 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Bangu vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Flamengo não perde há 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Bahia contra o América. Separei essa partida na Copa do Nordeste com mercado de over 2,5 gols. O Galáctico Bahia está jogando muito bem e tem 70% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O América tem 56%. No histórico são 5 vitórias do Bahia, um empate e uma vitória do América. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Bahia não tem empate nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto a América vem marcando gols nos últimos 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, respeita as minas. Separei Corinthians contra a Ferroviária na Supercopa do Brasil, com o Corinthians para se qualificar. Por que eu separei este mercado? O Corinthians tem 70% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Venceu 8 das últimas 9 partidas, enquanto a Ferroviária tem 61%. No histórico são 18 vitórias do Corinthians, 3 empates e 2 vitórias da Ferroviária. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Corinthians ele vem marcando gols nos últimos 10 jogos e a Ferroviária não tem derrotas nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos o Corinthians vencendo a maioria das partidas dentro de casa. Então eu acredito que para essa partida o Corinthians se qualificará, beleza? Próxima partida, Nacional de Assunção contra o Alcas. Separei essa partida na Libertadores com o mercado de under 3,5 gols. O Nacional tem 50% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Alcas tem 89%. Verificando o histórico, foi uma partida com uma vitória do Alcas por 1-0. E verificando em séries, o Alcas ele não tem derrotas nos últimos 5 jogos, enquanto o Nacional vem perdendo. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Sturm Graz versus Slovan Bratislava. Separei essa partida na Liga da Conferência da Europa com o mercado de over 2,5 gols. O Sturm Graz tem 50% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Slovan tem 72%. Em séries, o Slovan vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Sturm Graz que foi 0-0 contra o Huck Lviv. Beleza, galera? Então para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida, União Saint-Gilloise versus Eintracht Frankfurt. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols. União tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória e está com 45%. Tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto Frankfurt tem 44%. Em séries, o União vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida, Olympiacos versus Ferencváros. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Olympiacos tem 47% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ferenc tem 61%.
Em séries, o Olympiacos ele vem sem empates nos últimos 5 jogos e o Ferenc vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate para o Olympiacos jogando em casa na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Molde contra a Legia Varsóvia. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Molde tem 44% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Legia tem 78%. No histórico são 2 partidas com 2 empates e a média de gols é de 1 gol. Verificando em séries, no Molde ele vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Legia vem vencendo a 3 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em apenas uma partida. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Servette versus Ludogorets. Separei essa partida com over do 1,5 gols ainda na Liga da Conferência da Europa. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada para as duas equipes e temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Servette. O Ludogorets tem 83%. Em séries, o Ludogorets vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Servette vem marcando nos últimos 7. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Betis contra Dinamo Zagreb. Separei o mercado de over 2,5 cartões para essa partida. O Betis tem 58% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dinamo tem 78%. Verificando em séries, o Betis vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Quem quiser entrar no mercado de gols, over do 1,5 gols. Mas eu separei o mercado de cartões para essa partida. O árbitro para essa partida, ele aplicou 7 cartões na última partida que apitou. E trazendo no histórico de partidas, temos over cartões na maioria das partidas das duas equipes. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um over 2,5 cartões. Beleza, galera? Próxima partida, Ajax versus Bodo Glimt. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Ajax tem 63% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bodo tem 44%. Em série, do Ajax vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Bodo não tem empates nos últimos 5. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Maccabi Haifa versus Ghent. Separei essa partida com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Maccabi, enquanto o Ghent tem 39%. Em séries, o Maccabi vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Ghent vem perdendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora vamos iniciar na Liga da Europa. Separei o Braga contra o Karabakh. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Braga tem 68% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Karabakh tem 83%. Em séries, o Karabakh ele vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Benfica contra o Toulouse. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Benfica tem 71% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Toulouse tem 39%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória do Benfica de 1-0. Em série, o Benfica vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Toulouse vem sem empates nos últimos 5. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Metz contra o Toulouse, que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora o Milan contra o Rennes. Separei essa partida com under 4,5 gols. O Milan tem 58% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Rennes tem 94% de aproveitamento. Verificando em séries, o Milan vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Rennes vem vencendo a 8 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas, porém eu acredito que seja um under 4,5 gols para essa partida, devido às duas defesas das equipes serem sólidas, mas o ataque é bem efetivo. E será um jogo bem implacável. Então para essa partida, no máximo um 2-2. Beleza, galera? Próxima partida, Lens contra o Freiburg. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Lens tem 54% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Freiburg tem 39%.
Em séries, o Lens vem vencendo a 3 partidas e o Freiburg vem perdendo a 3 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate para o Lens na maioria das partidas. E o Freiburg vem perdendo fora de casa na maioria das partidas. Então, acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Shakhtar Donetsk versus Olympique de Marseille. Separei essa partida com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Marseille jogando fora de casa é de 43%, porém a partida será no campo neutro. Temos a forma recente de 44% nos últimos 9 jogos para o Marseille e o Shakhtar tem 56%. No histórico são 2 partidas disputadas com 2 vitórias do Shakhtar e a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Marseille vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over do 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas, então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Galatasaray versus Sparta Praga. Separei essa partida com over 3,5 cartões. O Galatasaray tem 58% de probabilidade de vitória e as duas equipes estão muito bem na forma recente. O Galatasaray tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Sparta tem 100%. Em séries, as duas equipes vêm vencendo as 5 partidas. Verificando os últimos jogos, temos over 3,5 cartões na maioria das partidas, e nessas partidas temos over 1,5 gols em todas elas. Verificando os cartões que o árbitro aplicou, ele tem uma média de 7,5 cartões em 2 jogos que ele apitou. Então acredito que para essa partida nós teremos um over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida, Young Boys versus Sporting. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Sporting jogando fora de casa tem 49% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Young Boys tem 83%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 1-0 do Sporting. E em séries, o Sporting vem vencendo a 3 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima e última partida, separei Feyenoord versus Roma. Separei essa partida com o mercado de handicap mais 2 para fora. Por que eu separei este mercado? O Feyenoord tem 44% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem. Na forma recente ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Roma tem 61%. No histórico, são 3 vitórias da Roma, 1 empate e 1 vitória do Feyenoord. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Feyenoord vem vencendo a 3 partidas e a Roma vem marcando gols nos últimos 6 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, não temos vitórias com vantagem de 2 gols do Feyenoord sobre a Roma, nem jogando em sua casa. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Feyenoord venceu as 2 últimas partidas com 2 gols de diferença. Porém, contra a Roma é outra história. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap para fora de mais 2 e europeu, hein? Beleza? Para quem não sabe, o handicap europeu funciona assim. O Feyenoord terá que vencer com 2 ou mais gols de diferença a Roma para dar head nessa partida. Beleza, galera? Então vamos lá para o nosso bilhete caipora. Cheguei com o nosso bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para o Clube América do México contra o Real Estelí. Separei over do 1,5 gols para Deportivo Toluca contra o Herediano. Over meio gol no primeiro tempo para Al Ahly Doha versus Al Sadd e over meio gol no primeiro tempo para Bangu contra o Flamengo. Over do 1,5 gols em Bahia em América do Rio Grande do Norte e Corinthians para se qualificar na Supercopa do Brasil Feminina contra a Ferroviária. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu!